E aí, pessoal, boa noite, tudo certo? Tudo bem? Começando mais uma live aqui, então, onde a gente está trazendo informações, conteúdos úteis para você sobre o mercado da construção civil, as esperanças que a gente vai ter para esse segundo semestre, as expectativas, né? Então, hoje, uma data bem importante, então, estamos terminando já o primeiro semestre, né? Então, quanto que a gente já passou um ano passando voando, né? E teremos mais uma vez aqui a participação do pessoal da feira, do portal Construir.ai, essa grande parceria que a gente tem há bastante tempo com a Marina Chá, a Marina Kessler, jornalista também, que tem, além do portal, tem a feira Construir.ai. Então, já vou convidar aqui ela para participar, para aceitar. Entrando aos poucos aí. Alguns conteúdos para vocês, então. Ô, Marina, Oi, boa noite. boa noite, boa noite. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho, né? Parece que foi ontem quando nós fizemos a última live, né, Marina? Hoje, quando eu estava preparando aqui, né, os materiais para essa live, eu estava lembrando de algumas conversas nossas e realmente parece que foi ontem e hoje já estamos aqui com bastante coisa que avançou, né? Até quando a gente fez a outra live, a gente tinha muita coisa ainda para definir, muita coisa incerta e hoje a gente já tem alguns rumos aí para tomar, né? É isso aí. Não, bem interessante. Então a gente está fazendo um convite, tem bastante gente já entrando enquanto nós estamos falando, né? Isso. E realmente, né, Marina, é uma expectativa que nós vamos passar aqui nesses nossos comentários, né? Que todo mundo, né? Todos sabíamos que teremos algumas dificuldades econômicas, algumas perspectivas que nós teremos que até avaliar essa nova visão política, o que que seria, né? Que poderia ter. Então, tudo isso Isso. acabou fazendo com que as pessoas também se acalmassem um pouco na questão de compra de imóveis, né? Até avaliar tudo isso. Mas é interessante que a gente está realmente vivendo um novo mercado, um novo momento que, né, nós estávamos conversando com alguns clientes, algumas pessoas, né, Marina, há 2, 3 anos atrás, o que a gente estava passando, né, sofrendo com pandemia, sem expectativa, né? Então, Isso. é isso que eu vejo que a gente tá vivendo um novo momento, que não tá fácil, a gente sabe, né? Mas que a gente tem um horizonte um pouquinho melhor pela frente no mercado, né? Não sei em Joinville como é que tá também, né? Isso. Agora a gente consegue, apesar de muita coisa ainda precisar caminhar e ser definida, né? Tem muita coisa que está desenrolando, vamos dizer assim, né? Aqui em Joinville a gente vê obras seguindo. O que a Uhum. gente pode até comentar um pouquinho mais retraído em relação a lançamentos, não que eles deixaram de existir, mas um pouquinho mais retraída. Só que quando a gente olha já partindo para o litoral, a gente já vê um outro cenário, né? Acredito, não sei como está aí no sul de Santa Catarina, mas acredito que deva seguir também nessa onda de aos poucos ir acontecendo os lançamentos, as novidades, só que especificamente ali do litoral a gente tem um cenário bem interessante e que está surpreendendo mesmo, né? Ali realmente é um outro cenário, né? Mas Joinville a gente vê essa tem ali as suas necessidades em relação principalmente aos projetos mais de baixa renda, moradias, né? Mas os lançamentos de imóveis, quando a gente fala em um alto padrão, alguma outra coisa, retraindo um pouquinho, mas eles ainda continuam acontecendo. A gente pode garantir que isso continua acontecendo. Sim. E antes da gente entrar, né, no tema, né, Marina, a gente começar oficialmente a live, quando o pessoal está entrando, o que a gente tem Uhum. sentido muito aqui também, eu não sei se você concorda, em questão da dificuldade das empresas construtoras, loteadoras, conseguirem implantar os seus empreendimentos. Eu não sei se você também tem observado essa demanda aí na região de Joinville. Em relação a isso, até uma questão que a gente
notou aí, inclusive em alguns materiais que a gente também recebe de assessorias, de sindicatos, dessas entidades representativas do setor, é a dificuldade até de, por exemplo, os terrenos, valores muito altos, né? E isso já dificulta um pouco essa implantação, né? E a própria burocracia que envolve todo esse meio, né? Acredito que isso é uma questão também que precisa ser olhada com mais atenção para que as coisas também caminhem, né? Porque eles precisam ter esses projetos já bem definidos, ter essas possibilidades já definidas também para não travar, né? E que se trava já logo nesse início de implantação, é difícil, aí atinge principalmente essa questão dos lançamentos, né? Sim, sim. As consultoras acabam esperando, né, guardando os seus estoques para poder lançá-los em momentos mais oportunos, né, Marina? Isso, exato. Não, é importante, né? Exatamente. E a questão também de material de construção, Marina, você acha que por aí, como é que está a questão de demanda, assim, deu uma melhorada, porque deu aquela solavanco, né, na época de pandemia, não diminuiu tanto, mas explica se você também percebe isso aí também em Joinville. Em relação, vamos falar em relação a valores, tanto para a indústria, tanto para quem compra, vamos dizer assim, no balcão, né? A gente vê realmente que as pessoas ainda reclamam, tanto o empresário quanto o consumidor final, elas têm queixa, sim, o desejo é de que reduza ainda um pouco mais. Teve alguns insumos aí que reduziram, teve o seu percentual aí de redução nos valores, mas ainda está um pouco elevado em relação ao que a gente fala aí de 2, 3 anos atrás, antes do período de pandemia, né? Que foi ali que a gente viu esse boom aí nos valores, até pelas situações extremas aí que o mundo todo passou, mas eles ainda não conseguiram voltar ao que era, né? A gente vê que reduziu um pouco, mas tanto a expectativa do empresário quanto do consumidor é de que os preços aplicados sejam os antigos, né? Falando aí de 2, 3 anos atrás. Então, eles estão ainda nessa expectativa. Melhorou um pouquinho, mas pode ficar melhor para eles. É isso aí, isso aí. Então tá, o pessoal vai entrando aqui também, o pessoal entra um pouquinho, sai um pouquinho, daqui a pouco volta, mas a live é isso aí, né? O pessoal às vezes acompanha Isso, depois, então é bem legal assim que a gente possa realmente trocar muitas informações e fazer um debate. Fazer um debate, depois exato. eu vou convocar o Douglas ele também para a gente poder participar junto. Bom, Uhum. eu queria, primeiro, antes da gente, né, falar do conteúdo em si, Marina, novamente que você se apresentasse, eu também vou me apresentar para quem é do teu canal, né, para que as pessoas que estão acompanhando, vão acompanhar depois, conheçam um pouco de quem somos nós, né? Sim, sim. Então, eu sou Marina, eu sou jornalista do site Construir Aí e também da feira Construir Aí, que é o nosso evento principal, que ocorre agora do dia 12 ao dia 15 de setembro, ali no Expocentro em Balneário Camboriú. E o nosso trabalho, né, é levar os fornecedores da construção civil, da arquitetura e da decoração para os especificadores, os engenheiros, os designers, os arquitetos, e também reunir ali no evento, na feira, as principais marcas do mercado, as novas tecnologias, inovações. Então, é um evento que vai reunir do projeto ao acabamento, tudo ali no único lugar, que é no Expocentro Balneário Camboriú. Perfeito. Então tá. Então, para quem não me conhece, para quem está vendo pela primeira vez essa live, depois vai ficar salva também nos nossos canais do YouTube também. Eu sou o Felipe Godoy, também sou jornalista, sou graduado pela Unisul aqui em Tubarão, sou de Criciúma, né? Então, nós temos um canal focado no mercado imobiliário, que é o Show do Imóvel há 18 anos. Nasci numa família já de corretor de imóveis, então desde pequeno praticamente estou no mercado e criamos aí a marca 18 anos também e temos uma empresa chamada Flash News, que é na área de assessoria de comunicação, de estratégias, de conteúdo para redes sociais e estamos começando, Marina, até essa parte de consultoria e palestras, mentoria também para corretores
e para construtoras também, que é um outro lado que eu quero começar a fazer pela necessidade, né? Pela exigência, vamos dizer assim, do mercado em cima desse conteúdo, né? Então é bem show que a gente possa dividir essa nossa experiência. Bom, então já começando a nossa live, já temos algumas pessoas aqui entrando, o Gesso Muniz, nós temos também aqui Balneário Camboriú também, direct, tem a Zezé Costa Pinto, bastante gente entrando aqui na live. Marina, então assim, ó, eu vou trazer agora um estudo que foi divulgado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, foi divulgado agora em maio, em parceria com a Brain, Parceria Inteligente, onde eles fizeram uma pesquisa analisando o grau de interesse das pessoas com busca de imóveis agora para o segundo semestre. E um dado importante que a gente tem para passar, isso foi passado pelo CEO da Brian, o Fábio Tadeu, é que pelo menos de cada 100 pessoas, 43 pessoas têm uma intenção direta de compra de imóveis. Então, isso é bem interessante que a gente possa trazer esse dado, né? Então, depois de um momento de queda, né? É legal que a gente possa ver o quanto as pessoas têm interesse realmente em poder comprar o imóvel, comprar o seu primeiro apartamento. Então, isso tem acontecido bastante nos últimos tempos, né? Então, a necessidade das pessoas em ter o seu lar, isso também fortaleceu muito na pandemia, né? Então, essa tendência também, você nota também, Marina, que a tendência de compra realmente tem evoluído aí em Joinville? Sim, a gente nota, a gente tinha aí, como até a gente estava comentando no início da live, até para quem está entrando agora também, que não pegou o que a gente falou lá no início, lá em janeiro, fevereiro, a gente via uma incerteza muito grande em relação ao que poderia acontecer ao longo desse ano, né? Isso, lógico, envolveu a mudança no governo federal, aí se tinha muita dúvida do que poderia acontecer, o que ia se manter, o que não ia. Então as coisas foram acontecendo muito devagar, até mais do que eu acho que muita gente esperou, né? A gente tinha uma expectativa muito grande de que as coisas iriam andar, de que a gente veio de um cenário bacana em 2022, só que deu uma travada. Agora a gente vê essas empresas aí de inteligência, essas entidades envolvidas na construção civil, que elas realmente estão mudando também as perspectivas delas, né? As expectativas um pouco mais elevadas e caminhando para realmente a compra do imóvel se efetivar, né? A gente vê isso aqui também, é uma realidade, acredito que o cenário nacional ele se aplica com certeza aqui para o nosso estado, para as principais cidades do estado. E agora, com algumas definições já encaminhadas, acredito que vai sim acontecer dessa forma e que as famílias elas vão elas mesmas se organizar tanto com financiamento, crédito e toda a burocracia que envolve, né, essa compra do primeiro imóvel, para elas realmente adquirirem, né? Acho que é algo que a gente vai ver acontecer muito até o fim do ano e vai se manter também. Essas projeções, elas são aí, eu acredito que para 12 meses, né? Então, acho que é uma tendência aí que vai seguir aí para esse segundo semestre, vai seguir também para o início do próximo ano. Então, a gente sente aqui sim, e que bom, né? Que agora a gente tem esse número, pelo menos, de uma intenção de compra. Antes a gente tinha muita coisa indefinida e agora a gente já tem um número bacana, né? Que nem você pontuou aqui, 39% das pessoas elas querem comprar um imóvel. Isso. Então é um número interessante, sim, e que a gente deve explorar com certeza. Isso. Ou seja, quase metade da população, né? Então, eles falam aqui na pesquisa que 30% é para fechar em até um ano e 9% em até 6 meses, né? Então, justamente porque, como você falou, né, Marina? A gente está saindo de um período de estagnação, né, de incertezas, para agora Isso. ter uma nova perspectiva, ter uma nova visão do que vai ser o futuro mercado imobiliário, né? Isso mesmo. Até porque agora com um pouco mais de clareza em até algumas normas, algumas regras, é muito mais certo, né? Muito mais fácil das coisas se concretizarem também, né?
Isso aí. Bom, e aí, agora falando desses motivos, né? Nós trouxemos esses dados de 39% das pessoas que querem comprar imóveis, e um dos primeiros motivos que eu trago para a gente discutir, Marina, é a questão do lançamento, né, das novas regulações do programa Minha Casa Minha Vida, que era o Casa Verde e Amarela, aliás, nasceu Minha Casa Minha Vida, Sim, depois voltou Casa Verde e Amarela, e voltou a Minha Casa Minha Vida, e assim, falando independente de governo, independente de plano econômico, todos os governantes sabem da importância que o mercado da construção civil tem para o nosso dia a dia, tem para a nossa economia, né, Marina? E você exato. percebe também que esse aumento de teto, essas facilidades que vão ser beneficiadas, várias famílias também tendem a melhorar o mercado? Sim, claro, até porque tem muitas cidades aqui do nosso estado que a construção civil é a matriz econômica da cidade, né? Então, isso precisa ser considerado, né? A gente tem que levar em conta isso. Achei muito interessante que isso já está bem encaminhado. Acho que foi na última semana aí, né? A gente teve novidades em relação ao conselho da FGTS, né? Que, como você comentou, aumentou um pouco o teto. A gente tem ali, até fiz uma colinha aqui que são bastante números, mas tem a parte que a pessoa, por exemplo, as famílias que se encaixam na faixa 1, a facilidade, né, a baixa renda ali, a facilidade dela conseguir ter o seu imóvel, conseguir financiar a sua casa própria. Então, eu acredito que isso vai sim contribuir. Reduziu um pouquinho os juros para ela, aumentou um pouco o limite ali de enquadramento, né, dos imóveis, se não me engano, acho que é 190 mil, era um pouquinho E, abaixo para a faixa 1, né, e uhum, também isso se encaixa também nas outras faixas, né? Tanto a faixa 2 quanto a faixa 3. Por exemplo, a faixa 3 hoje a gente tem a possibilidade de financiamento de 350 mil reais, né? Então, eu acho muito interessante as famílias que se encaixam ali na renda, os beneficiários que conseguem comprovar sua renda para fazer esse financiamento, ter esse crédito nesse valor. E, claro, é muito bom que a gente tenha já essas definições para a coisa andar, né? Até vi um dado muito interessante relacionado ao Minha Casa Minha Vida, só que com recursos do FAR, que eles estimam aí uma meta de contratação, aí acho que começa na próxima semana, o recebimento de propostas, então eles estimam aí uma contratação de 115 mil unidades habitacionais até o fim do ano. nossa, Então, ali da faixa 1, né? Então, 115 mil unidades. Aqui para o nosso estado, em Santa Catarina, tem uma fatia pequena, mas de 1.000 unidades. Os estados, acho que de Minas e Maranhão, eles pegam uma fatia um pouco maior desse público, né? Desse segmento. Mas aqui teremos pelo menos essas 1.000 unidades na faixa 1 até o fim do ano. Claro, propostas recebidas e dando andamento nisso, né? Mas achei muito interessante a gente poder ter essas mudanças, ter tanto o próprio subsídio ali também aumentou um pouco, né? Acho que ele passou para 55, não tenho certeza, acredito que salvo engano, mas são mudanças que, quando a gente fez a nossa primeira live, nós não tínhamos respostas disso, né? A gente até falava do assunto, mas não tinha nada concreto. Então, com isso aqui, a gente já vê que a gente tem boas notícias aí pela frente em relação a esses projetos habitacionais. perfeito, perfeito. Não, bem assim, Marina. Acho que estás bem na linha de raciocínio que eu também penso, né? E o segundo ponto, né, Marina, que eu quero trazer para a gente poder discutir um pouco mais sobre o mercado imobiliário, a Leza está parabenizando aqui sua fala. A Leza aqui de Criciúma também, uma fã do nosso canal. Obrigado, Leza, Tá pela nossa aí, parceria aí também. online, obrigada. Tem um pessoal mais gente entrando. E o que mais que a gente traz também, Marina, a questão que os números que o pessoal trouxe nessa reunião aí do CEBIC, que é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que houve, pela primeira vez, depois de alguns anos, uma diminuição de estoques de imóveis da venda, né? Então, aqui, segundo o estudo, o trimestre agora de 2023, nós tínhamos 273 mil unidades disponíveis.
enquanto no quarto trimestre de 2022, nós estávamos em quase 300 mil imóveis disponíveis, segundo a pesquisa, certo, pessoal? E o que acontece? Essa queda de 8,2% motiva que né, haja uma procura maior também de imóveis, até porque a demanda agora está começando a crescer, só que a oferta não é tanta, até porque também as construtoras evitaram por lançar novos empreendimentos, né, Marina? Isso, exatamente. Que a gente havia comentado anteriormente que as construtoras elas também tiveram aí tiveram que se reorganizar, né? Aí no início do ano, aí elas se reorganizaram, elas vinham de uma incerteza e tiveram que pôr o pé no freio um pouco também. Olhar aí a rota que elas estavam traçando, se Sim. continuariam com esses mesmos lançamentos já previstos ou não. O que que a gente vê? Eu vou contar um pouco aqui da nossa região, Sim. né? Pegando ali do litoral, aqui para Joinville. As grandes construtoras, a gente vê que continuaram. Elas estão aí com seus projetos a todo vapor, que é, elas estão aí com novos projetos vindo também. E aquelas de médio porte ali que a gente vê, que são aí também, obviamente, os apartamentos, as unidades um pouco inferiores, não tão alto luxo, a gente vê aí esse travou, né? Deu uma travada aí, inclusive refletindo nos lançamentos nas unidades disponíveis. A demanda agora, com tudo isso que a gente já comentou, vai aumentar, já está maior do que a própria oferta, mas vai aumentar e eles vão ter que correr contra o tempo, né? Quem Bom, aí né? tinha projetos parados antes, tem que andar com eles, e essas construtoras maiores aí já saem na frente porque decidiram, não, mudou, ok, mas a gente continua e segue o barco, né? Sim. Teve uma empresa aqui na nossa cidade, Marina, que lançou um empreendimento focado no Casa Verde e Amarela, num bairro que está em evolução, que recebeu um sistema binário agora, um viaduto, Uhum. próximo da nossa entrada principal, que simplesmente o empreendimento com 2 torres foi completamente vendido em aproximadamente 60 dias, né? Então, são É, números que a gente não poderia imaginar em outros tempos. E graças a exato. Deus tem uma demanda muito, muito grande, a nossa região também cresce bastante, né? Então, e essa oferta menor, como nós trouxemos aqui os números, né, acaba por motivar novos lançamentos e que é bom para todo o mercado, é bom para todo mundo que quanto mais lançamentos, mais pessoas comprando, mais arquitetos, né, mais decoradores, Isso, é uma cadeia, né? É uma cadeia geral. exatamente, É, exatamente. Se o é, consumidor está disponível e com vontade de comprar, com dinheiro para comprar ou com crédito, né? Aí ele incentiva os novos empreendimentos aí, né? Independente ali do padrão. bom. Bom, Marina, uma outra questão também que eu queria trazer para nós debatermos aqui, né, sobre a questão do preço de material de construção. Nós sabemos que ele não desceu tanto como imaginávamos, né, mas pelo menos houve uma estagnação no valor dos materiais, né, e isso Isso. já beneficia de alguma forma até os nossos indicadores. Eu não sei se você acompanha o IGPM, principalmente o custo unitário básico, que é o CUB, que faz toda a regulação do mercado imobiliário, ele tem ficado num patamar estável, né, Marina? Isso graças à questão do menor aumento, né, de matérias-primas, de material de construção, que é um grande elemento. Eu não sei se você também partilha dessa minha opinião, né? Isso, com certeza, concordo 100%. A gente que acompanha esses indicadores todos os meses, quando a gente já olha, por exemplo, o CUB, a gente já fala, aumentou, não aumentou, manteve mais ou menos no mesmo padrão do último mês. Então, é um dado, como você comentou, muito importante para a gente ter um patamar aí de como que está o real cenário da construção civil, né? Eu percebi aí até através, por exemplo, da CEBIC, que eles acreditam que, apesar de não ter dado aí uma redução tão positiva em relação aos materiais de construção, aos insumos, equilibrou, né? Não está como o empresário ou o consumidor final realmente quer, né? Realmente deseja, realmente precisa que esteja
para também fazer a sua obra e acontecer, mas ele equilibrou e o mercado está sustentável, né? Então a gente vê que o empresário ele está otimista, né? Tanto em relação ao lançamento de novos empreendimentos e serviços, geração de empregos também está positiva, até a gente teve um dado novo agora, né, que mais de 27 mil vagas aí no Brasil para esse mês de maio, que é o dado mais recente, e também para a compra de insumos, só que é num patamar um pouco inferior do que a gente registra em épocas anteriores, né? Então, como a gente havia comentado, existe sim essa redução, mas pode cair mais, né? A expectativa é de que reduza, mas como ainda temos fatores aí, taxa de juros, O Selic e nosso quadro outras coisas, agora. coisas que precisam ser definidas também, né? Parar ali para que se tenha esse equilíbrio também, para que impacte positivamente na compra de insumos, né? Sim, sim. Isso, e agora você já antecipou um pouco do nosso quarto tópico, que é que nós estamos colocando ali, que é realmente a questão da taxa de juros, né, Marina? O Copom, que vinculado ao Banco Central, divulgou que nós teremos uma queda agora no mês de agosto na taxa de juros. Então, para quem não é tão ligado no mercado, sabe que muitos investidores, muitos empreendedores acabam optando por outras ferramentas de investimento que não os imóveis, né? Pela questão de alta taxa de juros, que eles podem ter outras aplicações que rendem mais do que investir em imóveis, né? E com a redução de juros que é prometida agora pelo Banco Central para agosto, nós também tendemos a melhorar também até a questão para o financiamento imobiliário. Então aí, de outra forma também, para quem quer comprar o primeiro imóvel, para quem quer comprar um imóvel pronto, né, vai poder também ter uma taxa de juros mais facilitada conforme nós passamos já no início dessa decisão também do governo federal. Você percebe isso também, Marina, que a questão, como você já estava falando da taxa de juros, a gente vai conseguir também levar um pouco mais essa demanda? Sim, acredito que isso é uma das coisas, assim, dos pontos aí cruciais para a gente ter uma mudança ainda mais positiva na construção civil, né? A gente tem que entender que esse mercado da construção civil, se o financiamento imobiliário e a taxa Selic, as taxas de juros, elas caminham lado a lado, né? Então, dependendo de como está uma, a outra vai refletir, seja de forma negativa ou positiva. Existe, como você falou, a intenção de reduzir. Acredito que se reduzir realmente vai ser positiva, porque facilita essa abertura de crédito nessa a aquisição de crédito aí para essas famílias, inclusive do programa Minha Casa Minha Vida, e dos outros também que não se encaixam, mas utilizam-se de financiamento imobiliário para ter o seu imóvel, né? Então, eu acredito que sim, que reduzindo isso, se ajustando essa taxa, as coisas vão melhorar também. A gente precisa que haja uma harmonia aí, né, que está faltando entre o Banco Central, entre o governo federal, para que realmente tenhamos uma definição, né? Vi alguns dados em alguns sites aí entre uma redução para 12%, outros falam em 11%, então a gente ainda não tem um cenário muito claro pela frente, né? Precisamos aguardar aí os próximos capítulos para ver o que vem, né? Mas sim, se reduzir, obviamente, vai refletir positivamente na aquisição dos imóveis, né? Isso sem dúvida. É o que a gente vê em anos anteriores, né? Aquele ano, acho que foi o ano 2020, se eu não me engano, que a Pandemia, taxa né? Selic estava baixa, então foi aí uma procura imensa por imóveis, né? Acredito O que nosso se grau. baixar, vai se repetir o cenário, né? É automático. Não, perfeito, perfeito. Bom, e aí, indo para o quinto ponto, e eu vejo que o último, Marina, né, que a gente pode colocar aqui também, é a questão da população brasileira, que ainda existe um déficit habitacional. Então, que venha um pouco do encontro do primeiro item que a gente está falando, da questão que as pessoas querem comprar o imóvel. E se querem comprar, é porque realmente
existe uma demanda de déficit, né? Onde a gente sabe que muitas pessoas ainda pagam aluguel, muitas pessoas ainda não têm um poder de compra para poder financiar seu imóvel. Então, o que aconteceu? O valor dos imóveis aumentou muito, né? A renda das famílias não aumentou no mesmo estágio, até muitas vezes diminuiu, e com isso a liberação de crédito para financiamento imobiliário fica ainda, né, muito difícil para as pessoas que possam conseguir sair do aluguel. Então, a pergunta que eu faço para você, né, é que você também acha que essa questão de diminuição de taxa de juros, facilidade, também vai diminuir a questão do déficit, já que ainda é alto? Sim, em relação ao déficit habitacional, a gente vê que é um gargalo antigo do nosso país, né? A gente vê aí famílias que tentam, através do crédito imobiliário, sair do aluguel, ter seu primeiro imóvel, ter a sua casa própria, e realmente não conseguem. A dificuldade ainda é muito grande. A gente vê isso em Joinville, acredito que aí em Criciúma vocês veem também, né? É um cenário comum, infelizmente, é um cenário comum. Pensando nessas novas regras aí que a gente teve já definidas, pode facilitar isso também em relação ao uso do FGTS, os recursos do FAR. Acredito que isso vai ajudar, principalmente quem ainda não conseguiu, já tentou, não consegue. Acredito que sim, que vai refletir de forma positiva para essas famílias e que isso impacta muito naquele dado que você trouxe no início, dessa intenção da compra. Quando a gente apesar de termos esse problema aí no nosso país, a gente vê muitas famílias que não conseguem adquirir o seu imóvel, seja pela questão da renda, você comentou dos valores muito altos dos imóveis, que é um reflexo também do que a construtora, da própria construtora, ela está investindo muito mais alto com o valor dos terrenos mais caros, os insumos mais altos. Então, tudo acaba refletindo lá no preço final do imóvel e respinga em quem precisa desse crédito, né? Quem ainda não conseguiu sair do aluguel está tentando e não consegue. Penso que essa intenção ela está um pouco relacionada a isso, essa facilidade que agora vai começar a entrar no mercado, né? Ainda temos esse problema, como vai começar a acontecer na próxima semana só, né? Então a gente tem aí uma longa caminhada para resolver esse problema. Não vai ser resolvido com isso, né? Só com essas medidas. É muito mais coisa envolvida, acredito que a gente tem que ter aí uma união tanto do governo federal, dos estados, dos municípios, para se encontrar aí um denominador comum e solucionar de uma vez por todas, né? Porque entra governo, sai governo, mantém-se o problema, eles mudam ali essa questão de taxas, de regras e programas, mas nunca soluciona 100% o problema do déficit habitacional, né? Então é algo que a gente precisa olhar com atenção, a gente tem que estar atento a isso e para que isso não se repita ano a ano, né? Que é um assunto até que a gente sempre aborda porque é um tema que não se soluciona 100%, né? Então aqui, com certeza, precisamos olhar com atenção aqui na nossa região, no nosso estado, e precisa dessa união aí, inclusive das entidades representativas da construção, né? São muito importantes em relação a esses temas também. Isso. E como a gente sempre comenta, né, Marina, a questão da iniciativa privada, né, de novos investimentos, dependem seriamente de investimentos também públicos. Né? Então, quando o governo acaba investindo em novas estradas, em novas ferrovias, em melhorias, né? Aqui na nossa cidade, Marina, nós vamos ter agora uma nova rodovia leste-oeste, que vai cortar uma nova parte da cidade, um novo marco aqui, que um dia você vai vir aqui para conhecer mais a nossa cidade, vai ligar a Via Rápida, que é o nosso principal acesso a Criciúma, e vai cortar a cidade realmente de leste a oeste. Então, nós estamos considerando, como eu falei, do bairro São Luís, aqui em Criciúma,
vai ser uma nova rota de crescimento. Então, nós tivemos o bairro Próspera, que foi ali logo quando inaugurou o Nações Shopping, o shopping do Grupo Almeida Júnior, deu um grande boom no bairro Próspera. E continua ainda, tanto que já não tem mais muitas ofertas. E agora, a grande bola da vez para as consultoras, na minha opinião, é um bairro São Luís aqui que ele tem uma criação até de uma cidade inteligente, né? Então, é um projeto bem interessante e que tomara que dê certo o quanto antes para desenvolver essa outra área da cidade, né? Então, e claro, como a gente comentou, tudo depende de iniciativas públicas, né? Porque por causa dessa rodovia que está sendo esse investimento. E Isso, também da iniciativa privada para poder fomentar, né? Pois é, exato. Marina, acho que nós conseguimos passar bem o recado, né, esses 5 tópicos que ficou marcado aqui também. Quero agradecer a Patrícia que entrou aqui também, bastante gente entrando, né, o Mike Prudêncio, a Concept Grill, Alex Hermes, então bastante gente contribuindo também. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, ó, entrou mais agora a Ax Esquadrias. Então, um público bem legal. E essa live vai ficar salva nos nossos canais também, né, Marina? Sim, Também é bem interessante. Então, eu já, e de pronto, eu sempre gosto, como eu disse, fazer um pouco mais flash a live, sem, né, a gente se estender muito, porque o pessoal gosta de ter o conteúdo bem direto, né? Eu já queria isso. ver a tua expectativa, então, né? Realmente você já passou no começo, mas o que você espera já para os próximos 6 meses? O que você imagina, né? E se realmente o que a gente pontuou, esses 5 tópicos aí, vão ser relevantes para nosso estado, nosso Brasil. Claro, é. As expectativas, elas são boas, né? E para os próximos 6 meses, aí acredito que a gente vai ver um cenário um pouco mais positivo, essa